Começando mais um podcast Vendendo Maringá em parceria com a Central de Negócios Imobiliários. E hoje, aqui, junto com a gente, essa força jovem do mercado imobiliário. Então, a gente fica muito grato de receber essas personalidades aqui com a gente. E do meu lado aqui, como sempre, o Nelsinho. E aí, Nelsinho, que personalidades hoje aqui conosco, hein? Pois é, mais uma vez, aliás, né? Vendendo Maringá, podcast, é o podcast que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, que é Maringá, no Paraná, pessoal. E com essa parceria com a Central de Negócios Imobiliários, Central Imob, não poderia ser diferente, sempre trazendo duplas qualificadíssimas. E hoje estamos aí com uma dupla sensacional também. Vamos falar bastante sobre empreendimento, vamos falar sobre esse mercado imobiliário cada vez mais pujante e queria dar as boas-vindas aqui, né, Marcelo? É sempre muito bom ter essas pessoas do nosso lado. Isso aí. Como você disse, né, o nosso podcast Vendendo Maringá, cada vez mais só cresce. E junto com a parceria com a Central de Negócio Imobiliário, uma gratidão ter a Central junto conosco. E aproveitando o espaço, gostaria que você nos acompanhasse pelo YouTube, na Vendendo Maringá, e nas redes sociais, @Vendendo Maringá, e a Central Imob, @Central Imob. Também. E hoje... E curtir, né? Curtir, dá um like, curte. Sininho, aquela parada toda que tem Peter aí, Pan. segue. Né? Sempre vai ter novidade aí no nosso canal, pessoal, beleza? E hoje essa dupla fenomenal. É isso daí. Leonardo Fabian da Plaenge. E Rômulo Jorge da Engamax. Rômulo Jorge da Engamax. Satisfação tê-lo vocês aqui. Então vamos abrir com quem primeiro? Eu vou começar hoje, olha só que coincidência, um cara que fez intercâmbio no mesmo lugar que eu, cara. Mas você vai voltar nessa história? Ah, mas a gente já falou só umas 10 vezes, cara. 10? Não. 10 quanto? Semana Mas passada? Mas você sabe... Seguinte, pessoal, vamos ter que fazer justiça aqui. Quem sempre lembra que eu fiz intercâmbio na Austrália foi o Marcelo, nunca fui eu que falei. Eu sempre volto isso aí, é verdade. Vamos lá. E quem deles que foi pra lá? O Leonardo Fabian. Leonardo foi pra lá, Leonardo? Um prazer ter aqui com a gente. Sempre seja bem-vindo ao nosso podcast Vendendo Maringá. Obrigado pelo convite. Também é uma satisfação estar junto com vocês aqui, participando, tentando agregar um pouquinho aí na ideia do podcast. É isso aí, vamos lá. Ô, Léo, é o seguinte, a gente costuma dizer aqui que a gente gosta de saber da história das pessoas, né? A gente sabe, né, a competência, a grandeza sua e da Plaenge, mas a gente quer saber como que você chegou até aí, né? Então você nasceu onde? Aliás, inusitado, hein? Esse aqui também me pegou de surpresa no local do teu nascimento. A minha história ela é meio nômade, porque o meu pai é engenheiro civil e ele lá final da década de 70, ele já era sócio da Plaenge. E eles pegaram uma obra muito grande no Rio de Janeiro, uma obra do complexo da Coca-Cola de Jacarepaguá, uma obra que durou uns 5, 6 anos. E meu pai se mudou para o Rio de Janeiro em função da obra e eu nasci lá por acaso, porque minha família não é do Rio, mas como ele morou lá durante 5, 6 anos, eu nasci nesse período. No Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. Né? Mas com 2 anos de idade eu me mudei de lá, então eu só tenho... Só o nascimento. Só o RG do Carioca, Rio de Janeiro. Carioca. O sotaque não tem, né? Porque toda família tem que ter uma ovelha negra, então eu sou a ovelha negra que nasceu fora, né? Então só nasci no Rio de Janeiro, e daí do Rio de Janeiro, meu pai acabou mudando depois para Curitiba também, em função de uma obra grande lá em Curitiba na época, e eu com 2, 3 anos de idade fui para Curitiba e passei minha infância em Curitiba, na verdade. Mas então, teu pai foi do Rio, de onde que ele estava antes de ir para o Rio? Londrina. Em Londrina, né? Que é a sede da Plaenge. Isso, minha família originalmente inteira de Londrina, tanto meu pai quanto minha mãe, mas meu pai foi para o Rio, depois foi para Curitiba e morou muito tempo em Curitiba, né? Nós temos escritório em Curitiba desde 83, que foi quando eu me mudei para lá. E agora mais recente, coisa de uns 5, 6 anos para cá, meu pai deu uma diminuída no ritmo e voltou para Londrina. Então hoje ele está morando em Londrina de novo, mas morou muito tempo em Curitiba. Cidade vizinha, cidade boa também, Londrina é demais. Né? E lá, porque assim, foi mais ou menos nessa época que começou essa expansão, sair de Londrina, assim, a Plaenge? Então, a história da Plaenge, assim, começou nos anos 70 e muito focado em obra de terceiros, né? Não com empreendimentos imobiliários. E ela
está muito ligada à indústria de bebidas. As pessoas não sabem muito isso, mas a primeira grande obra que a Plaenge pegou foi em 1971, foi a fábrica da Coca-Cola em Cambé, do lado de Londrina. Legal. E dali para frente, nós fizemos uma grande parceria com a Coca-Cola, tanto é que hoje 60% mais ou menos das fábricas de Coca-Cola em operação no Brasil são obras da Plaenge. Então, Eu não sabia disso, não. a gente Legal. fez muita obra da Coca-Cola durante todos esses anos. E o nosso foco inicial eram obras industriais. Por um tempo, esse foi o nicho, as obras voltadas para fábrica de bebida, vamos dizer assim. Isso. Aí no começo dos anos 80 que nós começamos, final dos anos 70, na verdade, começamos a fazer mais empreendimentos, né, imobiliários. A ida para Curitiba foi em função de obra industrial. Depois a ida para Cuiabá também foi em função de obra industrial lá. Mas aí o pessoal, de tanto frequentar a cidade, viu a oportunidade de fazer empreendimento residencial também. E assim foi Campo Grande. Então, as primeiras filiais fora, que foram, né, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, todas têm a ver com obras industriais. E também acabou que a expansão foi, né, já ter esse contato com a Coca-Cola, enfim, tinha que construir um lugar e o outro e abrir os olhos aí para esses mercados todos aí. Exatamente. Olha só como que é, né, coisa, né, cara? Exatamente. Mas e você? Aí você estudou em Curitiba daí? A parte escolar, tua vida escolar começou em Curitiba. Isso, fiz todo o ensino fundamental, ensino médio, todo em Curitiba. Fiz faculdade na Universidade Federal do Paraná, sou engenheiro civil. Na minha família nós somos em 15 netos do meu avô, dos 15, 9 são engenheiros. Então, tá no sangue já. Legal. A engenharia está no sangue. Eu fiz engenharia civil lá na Universidade Federal do Paraná. Me formei em 2004 e aí fui para Cuiabá, já trabalhando pela Plaenge. Já. Antes de trabalhar na empresa mesmo lá. Isso. Antes de trabalhar na Plaenge, eu fiz estágio em 2 empresas diferentes também, antes de entrar na Plaenge. E aí em 2004... E eu tive as 2 oportunidades de intercâmbio, né, que a gente conversou antes. Então, durante o ensino médio, fiz 1 ano de high school na Austrália. Né? Morei 1 ano lá, através do intercâmbio. Não era do Rotary, mas de uma outra entidade muito parecida com o Rotary. Morava em casa de família? Morava em casa de família. Aquele intercâmbio que eles falam que não é remunerado, né? Que a pessoa recebe... porque quer mesmo, né? Sim. Então, bacana, porque eu morei numa casa com 7 filhos, eu era o 8º. Rapaz! Só morou em uma? Só em uma? Só em uma. Eu morei em 5 casas. 5 casas. O pessoal não gostava de você. Não, ia expulsando. É o Tazo Mania, né? Tá, esse aqui é o Tazo. Não. 4 semanas já é demais, já vai pra outra. Ele conheceu a Austrália e várias casas. Exatamente. Mas não foi isso não, hein, gente? Pelo amor de Deus. É que no Rotary você vai mudando de família, cada 3 meses você muda. Então, mas você teve, sabe aconteceu que o meu... um problema que eu tive que ficar 6 semanas em uma e 5 semanas em outra. Morei em 5 casas. Nelsinho, mas você sabe que no meu caso, o programa era igual ao do Rotary, que é uma entidade do mesmo estilo, só que é uma entidade europeia, que até nem tem no Brasil. Na época, como foi em 97, era mais difícil conseguir ir para a Austrália, né? Sim. E era para eu ficar na casa de 4 famílias diferentes, né? Um trimestre em cada casa, mais ou menos. Só que essa foi a primeira casa que eu fiquei, eu me dei tão bem com a família se deu tão bem comigo que eles pediram para eu ficar o ano inteiro e eu acho que você tinha que ficar para completar o time de futebol de Suíça. Exatamente. Jogar no gol. 7 na linha, 1 no gol. Tá faltando 1, pronto. Tá faltando 1, exatamente. Esse é bom demais. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E depois, durante a faculdade, eu tranquei 1 ano também e fui, através da faculdade, fazer um estágio na França. Então, morei também 1 ano em Paris, na França. Aí, vinculado a uma universidade mas já formado, local. Aí formado. Na França ainda não. Mas já tinha esse intuito de estudo, mais voltado para a tua área. Sim, já era vinculado a uma universidade francesa, né, de engenharia. E aí eu fiz... acho que uns 4, 5 meses de aulas lá, porque lá é um pouco diferente o esquema, ele é módulo, não é bimestre, não é semestre igual o nosso aqui. Sim. E fiz 8, 9 meses de estágio numa obra francesa, então também uma experiência legal que eu tive. Era por módulo, mais ou menos como são os MBAs hoje, que você faz por módulos, os módulos, e
Mas já voltado para essa área sua. Já na engenharia civil. Tanto é que estudei lá algumas matérias que nem no Brasil eu estudei. Estudei Tipo concreto. Fala uma aí, você lembra? Estudei concreto protendido, que é uma coisa que aqui na faculdade é uma matéria optativa, lá era uma matéria obrigatória. Sistemas de madeira, então umas coisas meio diferentes que a gente vê aqui, mas com menos profundidade. Mas isso era, de certa forma, mais aplicado lá? Ou não tinha aqui no Brasil? O pessoal não via com tanta... E como que isso, de certa forma, ajudou, você né? pode trazer isso para cá, para o Brasil? Na verdade, não é que aqui não tenha, são matérias que aqui tem também. Mas, por exemplo, estruturas de madeira é uma coisa que a gente não tem muita aplicação hoje no Brasil, né? Porque o nosso principal método é o concreto armado e acabou, né? Sim. Alvenaria mesmo. E o próprio concreto protendido também é uma matéria que ela é muito técnica. Então, em geral, quem vai ser projetista estrutural e etc., se aprofunda nisso. Mas os engenheiros civis, de uma forma geral, não se aprofundam muito. Então, lá é uma coisa mais diversificada a seleção de matérias, né? Como são módulos, você tem mais rotatividade, Sim. mais coisa diferente. Então, foi mais nesse sentido. E o legal é, por exemplo, concreto protendido é uma coisa que a gente usa hoje, tanto na Plaenge, algumas obras, e uma base que eu tive que eu não tive no Brasil, né? Então, Sim. apesar de existir a matéria no Brasil, não foi uma matéria que eu fiz durante a faculdade, porque era optativa, mas eu consegui ter essa base de lá. Conseguiu se aprofundar um pouquinho mais lá. Exatamente. Bacana. Até que você veio para Maringá, né? A gente vai chegar aqui em Maringá, depois nós vamos falar mais sobre a Plaenge, sobre um monte de coisa aí legal que a gente tem para conversar. Mas como que vocês vieram parar aqui em Maringá? Então, aí eu me formei em 2004, fui trabalhar em Cuiabá, trabalhei lá um tempo, né? Tocando obra, a parte administrativa também um pouco. E aí, no final de 2006, começo de 2007, nós a Plaenge contratou algumas pesquisas de mercado para estudar algumas cidades, pensando já numa nova regional, numa nova cidade para atuação. Uma expansão, né? Numa expansão. E a pesquisa de Maringá indicava um mercado muito bom, diferente do que a gente estava acostumado. Sim. E aí, em 2007, eu fui convidado para vir começar a regional. Então, eu cheguei aqui meio com uma mão na frente e outra atrás, procurando terreno, né? Conhecendo a cidade, conhecendo as próprias imobiliárias, né? Então, fui me apresentar para várias pessoas do mercado imobiliário aqui no começo. E aí, em setembro de 2007, nós compramos o primeiro terreno, os dois primeiros, né? Nós compramos o terreno onde é a nossa sede aqui em Maringá hoje e o terreno do primeiro empreendimento praticamente juntos. Sim. E aí foi construir plantão de vendas, preparar lançamento e etc. Nelson, é interessante, né? O Léo falando aí. Você devia estar com quantos anos na época? Com 27 anos, 20 e poucos anos, né? Por aí, 27. Chegando no mercado imobiliário em Maringá, visitando as imobiliárias. O que esse menino está querendo aqui, né? Mais ou menos isso, né, Léo? Exatamente. Mas assim, eu acho que de modo geral o pessoal recebeu bem, né? Recebeu. Pelo menos eu acho que da parte Depois da, que ele comprou... da parte da Engavilha eu posso dizer que recebeu bem. Né? Sim. Não, mas depois que ele comprou o terreno, o pessoal falou, não, ele tem... É verdade, né? Não, mas que realmente você tem que abrir porta. E cada mercado é de um jeito, né? Você pega ali mesmo a gente está falando ele acostumado com o mercado de Londrina, acostumado com o mercado de Curitiba. Você pode até pensar, é tudo dentro do Paraná, mas cada cidade tem a sua particularidade. Eu costumo dizer isso aqui, já falei outras vezes, você tem 90 a 100 quilômetros entre Maringá e Londrina, e quanta diferença, né? Tem muito. Exatamente. Muita diferença. Jeito, de consumo, Absurdo. de tudo, né? É bem isso. A gente até tinha a facilidade de Londrina ser próxima, então muita gente do mercado já conhecia a Plaenge, já marca, conhecia né? alguém da Plaenge, né? Já conhecia, às vezes, o diretor de Londrina, alguma coisa assim. Então isso deu uma facilitada, mas mesmo assim, quando eu cheguei aqui, muita gente... O que esse moleque está fazendo aqui? Isso, né? Mais um aventureiro. Mas, enfim, agora eu gostaria também de colocar aí na conversa o Rômulo, Rômulo Jorge da Engamax Imóveis, que entrou recentemente, né, na Central. Isso, exatamente. E então também a gente dá as boas-vindas à Central também, né? E também tem uma história assim de
ter morado em alguns lugares, né? Não, e a viajou curiosidade que eu tava vendo aqui, ele também tem uma coincidência de cidades aqui, né? Isso aí. Exatamente. Seja bem-vindo aí, Rômulo. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. É sempre bom estar rodeado de pessoas excelentes como vocês. Obrigado. Estamos aqui para falar do mercado e de muitas coisas aí. Mas olha só, então você nasceu em Cacoal, em Rondônia. Exatamente. Nasci longe Pertinho, daqui. né? Aqui do lado. Tá bom, né? 2 toques, né? É longe, é bem longe. E aí, conta um pouquinho da sua história aí. Nasci em Cacoal, né? Em 1983. Estou em Maringá desde 1990. Nessa região aí, meu pai trabalhou com corte de madeira durante alguns anos, né? Foi também policial civil. A família é mesmo de Rondônia ou foi para lá? A família, na verdade, é de Ivaté, aqui Ivaté. próximo, Sim, né? Sim. Foi para lá buscando oportunidade, ficou lá durante muitos anos, pelo menos 25 anos, e depois migraram novamente para cá. Sim. E o pai veio de lá em 1989 para trabalhar em Londrina, né? Num depósito de madeira, inclusive, ficou lá por 4 meses. E depois a gente veio parar em Maringá em 1990 e desde então estamos desde por aqui. 90 aqui em Maringá. Isso, exatamente. Bacana. E aí você veio para Maringá e você estudou onde? Como que é a tua história aí? Estudei no Colégio Adventista, inicialmente, depois Colégio Vital Brasil e me formei no ensino médio no Colégio Gastão Vidigal. Colégio bem conhecido da cidade, né? Eu tava vendo aqui Muitos a amigos. curiosidade, né? Ó. Cacoal, Ariquemes, Londrina, Cuiabá e Maringá. Você passou quase os dois mais ou menos, quase a mesma Mesmos lugares, linha. né? No corte de madeira lá, a família transitava muito entre as cidades, né? Cacoal e Ariquemes ali são cidades próximas, mas próximo de Pimenta Bueno e outras cidades bem conhecidas ali. Então, por isso a gente migrava com bastante frequência, mudava de uma cidade para outra. E depois de já estar em Maringá, eu mudei para Cuiabá em 1995. O pai era funcionário de uma grande empresa aqui. Ficamos por 1 ano e meio lá e depois retornamos. Cuiabá. Ainda bem que retornamos para Maringá. Ainda bem mesmo. Nada contra Cuiabá, é uma cidade maravilhosa. Mas Maringá é Maringá, gente. Cuiabá é muito frio, né? Daí É. difícil. E veio para Maringá, então, com esse ramo de madeireiro também, né? Na verdade, ele veio trabalhar numa outra empresa. Ele é contador de ofício, então veio exercer essa função aqui na época para uma representante da empresa Batavo e por isso também foi transferido para Cuiabá na época. Daí já dentro da mesma empresa, Isso, tudo dentro da mesma empresa. Legal. E 1 ano e meio falou, não, quero voltar para Maringá. Por uma série de situações, retornou para cá, né? Migrou de empresa também. Aí então a gente foi crescendo e tomando outros rumos também. E a parte assim da questão profissional sua, você começou muito cedo também, né? Eu comecei muito cedo, na verdade, até eu fui menor aprendiz. A partir na época podia se trabalhar depois dos 14 anos, mas antes disso eu já havia trabalhado com outras coisas, né? E depois disso me desenvolvi na área comercial. Eu tô percebendo aqui, ó. Caixa Econômica, Casas Bahia, Rapaz, Rádio AM, Master trabalhei Informática. rádio, trabalhei com bastante coisa. Trabalhei com artes gráficas também, vendi roupa. E foi da área de vendas que eu tive a oportunidade de conhecer o mercado imobiliário. E tinha alguma coisa assim já, assim, da tua infância, tua adolescência, que você lembra que você já tinha esse tino comercial, alguma curiosidade que você já se via vendendo, fazendo alguma coisa assim? Rapaz, todo mundo tem um marco na vida, né? E assim, o que me desperta muito uma boa lembrança é o fato de um dia ter jogado uma partida de banco imobiliário com o irmão meu mais velho, que era uma referência para mim na época, né? E essa partida durou 2 dias e eu ganhei. 2 dias? 2 dias jogando o mesmo Mas acontecia jogo, muito tal. jogando Banco Imobiliário e War, né? Na nossa época era isso, né? São jogos assim, você jogava ou Monopoly ou Banco Imobiliário. Eram jogos que você não tinha acesso muito fácil. Esse jogo era emprestado de um vizinho, inclusive. A gente leu as regras e tal. Mas ficamos 2 dias jogando. E eu ganhei a partida e
E isso para mim é uma referência até hoje, né? Uma curiosidade, mas faz legal, parte. Isso aí, Quantos ó, anos devia pessoal, ter, né? Eu tinha 13 anos de idade. Mas isso que aí, legal. pessoal, pra vocês saberem é o seguinte, antigamente pra você ganhar brinquedo, ganhar Não fácil igual presente, hoje, não era assim não, chorou, sorriu, já foi lá e acabou e comprou. Não era assim não, viu? Era nas datas e olhe lá E pegava emprestado os amiguinhos ainda, né? Ainda. Então tinha muito essa exatamente. coisa de pegar a gente emprestado. fazia um intercâmbio né? de brinquedo. Então Empresta uma aí, troca, né? né? E daí, quando tinha o presente, o brinquedo tinha que aproveitar. Bom, a gente só tem um tempinho só desse negócio aqui. Mas é isso aí, fez parte da. Imagina, 2 dias, né? Atravessava a noite jogando e não acabava. O banco E aí imobiliário. você percebeu que você falou, esse negócio me interessou bastante. Exatamente. Gostei do dinheiro. Aí Lá você na vê. frente. Aí você vê como que marca, né? Né? Brincando, né? Um jogo de tabuleiro. E foi um marco para na tua vida. Exatamente. Olha que legal. E depois disso, anos depois, eu tive a oportunidade no mercado de venda de produtos de informática e lá conheci uma pessoa que me apresentou de fato o mercado imobiliário e houve todos os desdobramentos possíveis aí. Olha só. E como que tinha? Ela tinha que comprar lá tinha os bairros, né? Os bairros em São Paulo, né? Nós temos lá Interlagos, Morumbi, são as avenidas mais caras. Com um pouquinho de força, talvez eu decide o tabuleiro inteiro. Então você mais novo que está nos assistindo e que você não sabe o que é banco imobiliário. Não, mas a molecada joga ainda. Agora o banco imobiliário tá... É que tem 2, né? Agora tem o banco imobiliário e o monopólio. Não, mas né? o banco imobiliário agora tem. Eu vi que o meu filho até ganhou um lá. Vem até tipo um cartão de crédito, cartão, né? Máquina de cartão. Máquina de cartão, rapaz. O negócio evoluiu. Não precisa ficar aquele dinheirinho toda hora, né? Perde dinheiro. É que tem muita gente hoje que tá mais ligada no eletrônico e tal. Celular, né? Não sai dessa porcaria de Então, celular. é legal pra caramba, pessoal. Aconselho, tá? Tinha um monte de jogo legal, mas... Hein, Rômulo, uma curiosidade sua que eu tava vendo aqui, fora esse teu perfil de vendedor, eu vi que você cursou teologia. O que despertou em você a teologia? Me explica um pouquinho aí. Então, na época do desenvolvimento da parte comercial, foi a primeira oportunidade que eu tive de estudar depois do ensino médio, através de um grande amigo saudoso, César. Ele me apresentou, me presenteou com um curso e eu desenvolvi durante alguns anos, né? E recentemente tive a oportunidade de fazer a convalidação pela Unifil lá de Londrina, mas foi uma oportunidade que recebi de um grande amigo, e algo assim que é uma referência para mim, também fez toda a diferença na minha vida, porque você aplica muitos conceitos, muitos princípios que você discute, né? Questões muito profundas também, relacionadas ao ser humano, à espiritualidade, muitas coisas. Filosofia mesmo, né? Exatamente. Principalmente É algo tão importante nos dias de hoje. Mas é uma filosofia aplicada, né? Exatamente. Né? Então, foi uma oportunidade. A primeira oportunidade que eu recebi de ter um curso superior foi através da teologia. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 18 anos quando comecei a desenvolver. Fui concluir isso anos depois, né? Porque ela tem algumas etapas e tal. E minha primeira formação superior foi parabéns. teologia. Não, é difícil a gente ver um teólogo, né? Não, mas teologia. Recomendo. É um excelente curso. O Léo também tem uma ligação grande com a teologia também, né, Léo? Você tem... Eu participo, eu sou católico, né? Eu participo ativamente de uma comunidade católica, que é o Arvorear, não sei quem já ouviu falar aqui em Maringá. Excelente ministério. Mas não tenho estudo em teologia. Como eu tenho, viu? Não, mas eu acho que... mas conhece bastante. Conheço. Eu acho que, ainda mais nos dias de hoje, né? O curso de teologia e tudo que diz é a formação do ser humano, né? Eu acho que o pessoal tem que, em primeiro lugar, né, amar a Deus sobre todas as coisas. É o mandamento. É o primeiro. Então, eu até falo com o pessoal, né, na área de direito, né, que a gente comenta, eu até brinco, né? No Código Civil tem 1000 e poucos leis, mas para você ser um excelente ser humano, você só precisa saber de 10. Você só precisa ser 10. Você sabendo os 10 mandamentos, você não precisa nenhuma outra lei. Não precisa de Código Penal, não precisa de Código Civil, não precisa nada. Porque somente nesses 10 mandamentos vão estar o nosso princípio, a nossa índole. Eu acho que tudo vai mais ou menos daí. Para a formação de uma pessoa de grande caráter. É o próprio princípio da vida, que é tão debatido no direito, né? Sim. É o alicerce de toda a nossa legislação. O mandamento deixa bem claro essa questão. É isso aí.
E depois disso eu vi que você fez gestão, né? Mas você falou aí, né? Olha só quanta coisa. E na rádio também foi parte comercial. Também foi parte comercial. Né? Eu desenvolvi a parte comercial, na parte também comercial. fiz locução e também fiz sonoplastia durante um bom tempo. Trabalhava de noite. Rapaz, dá licença, toma. Calma, ele tem o dele lá. Não, mas eu pego a minha cadeira, então. Mas, show de bola. E daí, profissionalmente, então, como que você acabou indo para esse lado da imobiliário? Então, em 2007, 2008, coincidentemente, a época que o Leonardo veio para cá, eu tinha uma oportunidade de trabalho bacana numa loja de informática aqui. Trabalhava com pessoas que admiro e tenho relacionamento até hoje. E, coincidentemente, eu consegui a oportunidade por um amigo que trabalhava com a esposa na época. Ele pediu para encaixar ele na loja lá. E ele quem me apresentou o mercado imobiliário. Ele havia tido uma experiência numa grande empresa aqui, que inclusive faz parte da Central também. Legal. E ele me vendeu a ideia. Ele falou, não, o mercado imobiliário é assim, assim, assado, tal. E eu fiz a conta de bate-pronto. Eu falei, cara, eu vendo tantos computadores aqui para ganhar tantos. Você quer me dizer que se eu vender um imóvel, eu vou ganhar o que eu ganho vendendo tantos computadores? E por que você não está nesse mercado? Eu falei, porque é difícil, tal. Aí foi a pior coisa que ele falou, foi falar que era difícil, né? Eu falei, não. Aí eu fui atrás da formação, foi quando iniciei o curso de gestão imobiliária. Legal. Né, inicialmente, e fui Na atrás época de estava uma na Master, oportunidade. né? Isso, na Master. Era do meu xará? Exatamente. Albin Marcel, um cara brilhante comercialmente. Gente também, bonita. Gente Um abraço aí, meu querido amigo. Então você fez a gestão de negócio no Unicesumar. Isso, a partir disso daí. Quando eu recebi a oportunidade do mercado imobiliário, né, fui trabalhar de forma autônoma, por indicação de alguns amigos. E foi aí que a história começou, há 14 anos atrás. Daí a primeira foi ágil. Aí você foi ser corretor. Eu trabalhei de forma autônoma com alguns amigos que me ensinaram o ofício, né? Mas assim, a primeira empresa de fato que me abriu e me ensinou alguma coisa foi a Ágil lá. Na época formada pelo Takeshi, pelo Favarão e pelo Meyer. Legal. Isso. Bacana. Casa Nova, depois seu Vivata. Isso. Experiência comercial maravilhosa também. Fiquei 3 anos e meio lá com o Silvinho, aprendemos bastante lá. E aí partiu para a empresa própria. Isso. Aí de lá, a nossa ideia era montar em Gamax na época. Aí a gente acabou recebendo uma oportunidade para gerenciar uma carteira de locação de 2 grandes loteadoras aqui, que é a Vale dos Sonhos e a New Centro, que também figura como imobiliária. Sim. Aí saí com um sócio já, o Ricardo Bozo, que hoje compõe a Engamax, junto com o Lucas, mas hoje, na época, éramos eu e o Ricardo. Sim. E ficamos lá 2 anos e meio gerenciando essa carteira. Legal. Já montamos ali uma empresa, né, para administrar essa carteira, e a gente gerenciava 6 loteamentos na região aqui. Maringá, Marialva, Floresta. E foi daí que começou a nossa experiência. Era a carteira de loteamento. Isso, dos recebíveis. Isso, a gente trabalhava, ele tinha lá a locação, o que nos deu bastante experiência também, mas a princípio a gente administrava a venda dos loteamentos. Sim. Né? Então, execução de contratos, plantão de vendas, todas essas situações. Assim que começou o empreendedorismo de fato. Show de bola. Sempre tem que ter, né? Esse foi o start. Uma motivação, né? Mas enfim, aí agora só voltando um pouquinho pro Léo. Léo, daí é engraçado que essa questão da motivação que a gente falou, que você falou aqui, né, Romulo? Teve um start ali que deu. Isso. E você foi começar numa região aqui em Maringá, quando veio para Maringá, que o pessoal não acreditava tanto. É verdade. E vocês foram desbravadores nessa região. Mas queria que você me explicasse isso aí, essa história, porque você viu longe ali. O pessoal falou, será que lá perto da linha do trem. Será que lá vai dar certo? Vai tremer tudo. Ali não tem nada, tal. Bom, mas quando ele fez estrutura, ele colocou tudo emborrachado. Mas é que nada é por acaso. Tem pesquisa, eles entendem. A empresa não é qualquer um, meu filho. Foi lá pau. Mas você sabe que, na verdade, o que acontece? Onde é o Plaza Maior hoje, né? Isso, onde é o Plaza Maior, no Novo Centro, ali, fim do Novo Centro, né? O que acontece? Como a gente trabalha em várias cidades, você acaba tendo um pouquinho de experiência diferente em cada cidade, né? E eu vi aquela região, quando eu vim para Maringá, conhecer as oportunidades de terreno e etc. Era uma região com muito fácil acesso, muito perto de tudo, que ninguém olhava para ela,
né? E todo mundo falava muito do trem, mas o trem já estava rebaixado, já tinha a Horácio Racanello e etc. Então acho que tinha mais até um preconceito do que um problema efetivo, né? O trem já acho que tinha também uma possibilidade, Léo, que vocês podiam transformar aquela região. Ser um marco de fazer algo diferente, que vocês talvez tenham sido ali a primeira que veio de fora, né, para tentar fazer algo, entregar alguma coisa diferente em Maringá e talvez colocar ali um marco de vocês mesmo, né? Não sei, né? Eu acho que se não pensou nisso, foi uma coisa que aconteceu. Né? Então, assim, olhando os indicadores, olhando a pesquisa que a gente faz de região e etc., tinha todos os atributos para dar certo. Para expandir ali, né? A única coisa é que era feio, porque era um monte de barracão, um monte de muro pintado e etc. Até brincar, o Romulo até comentou, né? Tem de tudo lá na época. Tem de tudo, exatamente. Então, o que a gente fez? Né? Nós compramos os 2 terrenos lado a lado, um para o prédio, o outro para o nosso plantão de vendas. A gente já começou revitalizando com o nosso plantão de vendas. E aí a gente fez um trabalho até de dar uma limpada na cara do bairro, com os muros. Sim, tudo aberto, né? Pintando muro, pintando meio-fio. Revitalizou bastante A gente deu uma revitalizada na quadra ali na época, né? Pedro Táxi, né? Isso foi... Dali para frente foi muito bem, tanto é que hoje é um bairro bem desejado. E a mesma coisa aconteceu, viu, Nelsinho, com a Zona 3. A Zona 3 era um bairro que, quando eu cheguei aqui, todo mundo conhecia como Vila Operária. E os prédios que você tinha lá eram todos prédios relativamente simples, prédios baixos. Você tinha um ou outro prédio mais alto, né? E no final de 2007, ainda antes de construir o nosso plantão de vendas, eu comprei o nosso segundo terreno, que foi na Zona 3, o terreno onde é o Mirante do Parque hoje. E de lá para cá a gente também enxergava um bairro super residencial, super arborizado, do lado do parque. Parque Blingado do lado. Tinha um monte de imóvel antigo, alguns mal conservados, etc. A Vila Operária, né? É onde os operários moravam na Mas época, a gente enxergou uma oportunidade e acabou hoje virando um bairro de desejo, né? Sim. Sim, hoje todo mundo... E você só vê placa da Plaend lá, velho. Ainda bem, né? Ainda bem, né, Nelson? Nossa, ainda bem. Pertinho da gente ali ainda. Isso é verdade. Tá chegando lá. Mas... eu acho que é essa visão também, né? Porque você... onde algumas pessoas às vezes veem os defeitos, a gente enxerga a oportunidade. E aí que está o pulo do gato também, nisso aí. Porque a gente tem que pensar que não é só... eu vou lançar um empreendimento assim, assado, mas será? A gente tem que fazer acontecer, né? Acho que é isso também, né, Romo? Porque vocês chegaram num momento em que a cidade estava meio que... vamos colocar assim... mais ou menos todo mundo achava que sabia fazer tudo. Fazer parte de uma grande transformação, né? Então, Essa é a questão. e aí eu falo assim, eu tenho absoluta certeza disso, que a partir da entrada da Plaend em Maringá, muita coisa mudou. Mudou bastante. Do ponto de vista até de entrega, de plantão, de um monte de coisa. Né? Porque aquilo a gente tinha aquele estado de coisas, né? E vocês vieram para elevar esse patamar. Isso eu falo mesmo, não tem problema nenhum de falar isso. Na tua frente, porque eu acho que legal, fico feliz, viu, Nelson? A gente tenta sempre fazer o melhor. Mas isso foi bom para o mercado, a gente tem que falar isso. Sim, não sei se mudou. Não, é uma referência, o jeito de trabalhar, né? Independente do desenvolvimento imobiliário, a forma comercial deles também, de atender as imobiliárias parceiras lá e tantas outras coisas, é uma referência para nós. Mas assim, Maringá, até hoje, temos vários parceiros, as construtoras daqui, que sempre entregaram muitas coisas boas, excelentes. Mas a gente tem que falar quando o mercado melhora a partir de uma certa situação. Porque é normal você chegar e ficar numa zona de conforto, né? Dentro daquilo você tem que ter alguém, né? A história do tubarão, né? Não sei se o pessoal conhece a história do tubarão. Até tem o programa Shark Tank por causa disso. Que os pescadores japoneses não sabiam como a sardinha chegar fresca, porque pegavam lá, né, a sardinha lá no meio do oceano e quando chegava, ela não chegava tão fresca como eles pegaram. Eles tentaram de tudo, colocar mais gelo, tentar para chegar pelo menos congelada, mais fresquinho, ou tal, fazer, e não conseguiram, até que eles conseguiram, a partir do quê? Colocar um tubarão dentro do tanque. E porque algumas sardinhas iam ser comidas, só que elas chegavam vivinhas, por causa da sobrevivência. Elas iam atrás da sobrevivência.
Então, quando você tem um tubarão incomodando, você vai atrás de melhorar também. E eu acho que é isso que a gente tem que procurar sempre. A concorrência, ela pode e deve ser saudável. Né? Porque ela não é inimigo. Concorrente não é inimigo. Exatamente. Você tem que, de repente, se espelhar para poder melhorar. E por que não tentar fazer melhor que ele? E tem mercado para todos, né, Nelson? Então, tem mercado para todo mundo. Desde que você faça bem feito, né? Acabou. E assim a gente vai tentando buscar novas soluções, né? Pô, eles já estão fazendo isso, eles já vieram entregando um negócio com muita qualidade. O que a gente pode fazer diferente e melhorar ainda mais? E quem que ganha com isso? A cidade. A cidade ganha. Os clientes, as pessoas, as outras construtoras, a qualidade de vida. O conjunto é beneficiado. A gente começa a ser mais criterioso, né? Na hora de comprar alguma coisa. Se a outra tem, por que eu não posso ter aqui também? E aproveitando falar que você está lá desses 2 terrenos que vocês adquiriram, eu vi que você falou que já está há 14 anos de atuação aqui na cidade. E quantos empreendimentos já estão lançados? Uma curiosidade nossa aqui. Nós temos 21 já lançados. Já lançados em Maringá. Só em Maringá. Só em Maringá. Desses 21, nós temos 13 entregues. Nós já temos hoje mais de 1.000 apartamentos entregues em Maringá, que dá aí pela média, dá 3,3 mais ou menos pessoas por apartamento. Então dá 3.300 pessoas, 3.400 pessoas morando em apartamento Plaenge. É isso aí. Então, e deu aí praticamente uma entrega por ano na média, né? Mas se for 14 anos, né? Já está com 21, entregou 13, então tem 7 em andamento. Tem 8 7, em 8, andamento. Né? 8. E a gente tem mais a obra do Sicredi também, que é da Plaenge Industrial, em execução. Aliás, é um marco também, né? Que é um marco também. A obra do Sicredi ali na Paraná. Exatamente. Muito bonito, hein? É um prédio também, extremamente complexo. E vai mudar também a região toda legal. ali. E também revitalizou ali, né? Revitalizou, nossa. Sim. Aliás, é uma outra região também, né? Que meu escritório é ali no Lemão, do lado ali da obra. Mas como tá mudando a região ali, e é um marco, hein? Vai ficar ali a sede da Sicredi, né? Brasil, né? Só para o pessoal ter uma noção, fala umas diferenças que tem nesse prédio do Sicredi aí, porque tem bastante coisa diferente ali. Tem muita coisa diferente. Tem coisa que eu não sei nem se eu posso falar, mas vamos Surpresa. lá. Não, o prédio em si, ele foi projetado por um brasileiro que atuou a vida inteira na Inglaterra, né, que é o Edson Iabico. Ele é brasileiro de nascimento, etc., mas se formou e foi trabalhar lá num grande escritório de arquitetura. Depois ele acabou saindo e abrindo o escritório dele. O Iabico é de Maringá mesmo ou não? Ele da é família. de Maringá. Ele é irmão do Wilson Iabico. Sim. E ele, como o projeto ele é praticamente inglês, né, porque ele trabalhou a vida inteira na Inglaterra, a gente teve que fazer uma nacionalização do projeto e de materiais, porque tinha muita coisa que nem existia no Brasil, né? Então, por exemplo, a fachada dele é praticamente inteira em vidro. Os vidros têm várias tipologias diferentes de vidro, inclusive vidros curvos. Os vidros curvos tiveram que ser feitos um a um à mão por um artesão para conseguir a curvatura exata do projeto. É que ele faz faz uma frente dele, né? Faz uma curvatura para dentro, né? Ele tem uma outra coisa legal de contar. Eles têm um esquema de iluminação e ventilação interna das partes de escritório e que ele tem uma espécie de uma persiana automatizada que, de acordo com o nível de luz entrando na sala, ele bloqueia mais luz ou menos luz. Então, ele sobe, desce, etc. Tudo automatizado. Para ninguém meter a mão, entendeu? Não é uma construção, obra de arte. E o que, de certa forma, também, uma das coisas que foi muito pensado, pelo menos que eu fiquei sabendo desse projeto, era a questão da sustentabilidade. Né? Exatamente. Então, você tem menos utilização de luz, né? Mais captação de água, mais verde, enfim, tem umas questões assim, né? É uma obra com celulite, então é uma obra bem sustentável. Ainda não tem o selo, porque o selo tem que ser tirado depois, mas acho que provavelmente vai ser o prédio com a maior pontuação no Brasil, pelo menos nos primeiros anos aí. Então é um prédio bem diferenciado. Esse é um marco para Maringá. Pessoal, Maringá. Isso é Maringá, viu? É isso aí. Isso é Maringá. A gente fala de Maringá, vocês não acreditam, gente? Pelo amor de Deus. E outra curiosidade, aqui você estava falando que já está com todos os empreendimentos. Imagina o número de colaboradores, né? Hoje vocês já estão em quantos colaboradores? Tem noção, Leonardo? Só Maringá hoje eu tenho mais ou menos
350 funcionários próprios e mais uns 400 terceirizados nas obras. Então, ao todo, entre 700 e 750, mais ou menos. Rapaz, é gente. Agora, eu não tava querendo perguntar um negócio, mas acho que eu vou perguntar. O que você quer? Emprego? Onde está construindo mais? Em Maringá ou em Londrina? Boa. Começa aí o tim-tim. Você sabe que essa é uma boa pergunta, porque assim, ó, eu vou te falar Mas as Londrina diferenças você cuida, e vou não. te responder depois. Mas Londrina você é responsável? Eu não também, tô vendo não? nenhum prédio em Londrina. Aqui eu tô vendo vários. Ó, tem algumas características diferentes de empreendimentos. Então, assim, em número de canteiros, a gente tem mais que Londrina. Só que Londrina tem obras maiores, na média, por causa do tamanho dos terrenos. Os terrenos são maiores, a gente consegue construir mais. É isso aí. Né? Então, em área construída, é praticamente igual hoje. Em área em construção, né? O que a gente tem em Maringá e o que tem em Londrina. A diferença é que aqui eu tenho mais canteiros, então tenho mais obras diferentes. Entendi. Mas o volume é bem equivalente. Viu? Já entendeu, né? Entendeu. Number one. Dá Continua. para falar. Não, mas isso aí, pessoal, a gente brinca, mas é legal saber que veio uma empresa com sadia, de fora, né? A gente brinca essa questão da rivalidade com Londrina, mas hoje é a macro, né, região que envolve muito... E Londrina está quantos anos lá também, né? Mas é uma empresa que veio de lá e que hoje, você vê que, como que eles conseguiram fazer com que Maringá comprasse realmente, né? E mostrar que Maringá realmente é uma cidade que você pode vir, investir e as coisas estão acontecendo e a gente fica feliz da Plaenge ter dado certo aqui, né, Romulo? E para começar, o valor do imóvel agregado é mais alto aqui. Né? Agrega. Coloca a gente também, na né? frente. Sacanagem, Maringá, né? Por que fazer Cidade tão caro? planejada, né, rapaz? É a melhor cidade do Brasil. Mas é legal, é bacana, eu fiz essa pergunta justamente porque para mostrar que Maringá realmente conseguiu absorver e chegar... Uma outra curiosidade agora, Leonardo. Você estava falando lá de aproveitar Londrina. Mas em Londrina, lógico, tem mais anos lá, sem dúvida. Você tem noção quantos empreendimentos tem lá em Londrina? Um número assim, mais ou menos? Passa de 50 lá? Ou Entregues? O todo, né? Passa. Hoje deve ter, eu não sei o número exato, mas eu diria que uns 70, mais ou menos 80. 70, tudo lá em Londrina já. Rapaz, construiu até fora do Brasil. Cuiabá também já tem esse número aí ou não? Por aí. Ó, no total, a Plaenge tem hoje entregue 452, 453 empreendimentos. E isso abrangendo o pessoal que não está vendo a gente aí, até no Chile, né? É isso mesmo? Até no Chile, isso. No Chile são quantos empreendimentos lá já? Ó, no Chile, nós estamos lá desde 2009 atuando. Foi um ano depois de Maringá, inclusive. Só que o Chile a atuação é um pouquinho diferente porque ela é mais diversificada em termos de região. A gente atua em 2 regiões separadas em 4 cidades. Lá deve ter hoje perto de uns 30 empreendimentos. Que legal. Entregues. E capital, tudo fora? Como está lá? Ó, hoje nós estamos atuando no Chile, em Santiago, né, que é a capital, em Temuco, que é uma das principais cidades no sul, e mais 3 cidades menores, 2 cidades menores ao redor de Temuco, aí, que é uma região bem próspera, bem ligada ao agronegócio também. E aqui no Brasil, hoje nós estamos atuando em 9 cidades. Então começou em Londrina, aí as primeiras filiais, né, foram Cuiabá, Campo Grande e Curitiba, depois veio Maringá. Hoje, além dessas cidades, a gente tem Joinville, Porto Alegre, Campinas e São Paulo capital. Legal. Hoje você pode dizer que é a maior consultora do sul do país? A maior do sul do país, é a maior de capital fechado e a segunda maior do país no médio alto padrão, que é o nosso foco, né? De bola. Você faz, outra curiosidade, vocês têm um intercâmbio entre vocês, você visita as obras no Chile, visita as obras lá em Cuiabá, Curitiba, Campo Grande, e os outros também vêm visitar obras de vocês aqui, vêm aqui em Maringá visitar? Existe isso aí também entre Não com a frequência que eu gostaria, mas sim. Sim, né? Mas geralmente é bom, né? É bom. A gente tem uma rotina, vamos dizer assim, de troca de informação, de troca de experiência entre todos os gerentes das unidades, né? Então, a gente faz isso 4 vezes por ano, pelo menos, e a gente tenta sempre fazer
em lugares diferentes, que aí todo mundo se encontra, todo mundo conhece aquela operação, Legal. todo mundo entende um pouquinho como é que funciona. Porque pelo tamanho da grandeza, né? É isso que é legal. Você tem que, de repente, ter essa troca do que dá certo. Às vezes, uma Informações, certa tecnologia que é implantada numa obra em determinado lugar, né? Pode servir igual de nós teste estamos falando do Sicredi, né? Para usar em outro lugar. O Sicredi então, mesmo vai ser um marco, né? Vai ser um marco. Tenho certeza que muitos outros gerentes lá das outras cidades querem vir para cá para conhecer essa obra, né? Vamos conhecer essa obra de perto, para entender essa curvatura do vidro, como que foi feito. Um projeto em inglês, então, mais ou menos isso que eu fiquei pensando. Falei, poxa vida, numa empresa tão grande, um renome, um know-how tão grande no país, né? Não só no país, como no Mercosul todo. Mas tem que aproveitar esse estudo também para fazer essa gestão do conhecimento, né? Tanta informação, se ela não for trabalhada, ela se perde, não pode. É sempre mais fácil você adaptar o que o outro está fazendo, né? O que o teu colega está fazendo em outra cidade, pegar a experiência dele lá no mercado, que você começar do zero alguma Queima coisa, etapa, né? Já queima algumas etapas aí. Exatamente. Eu queria perguntar um negócio para o Rômulo agora, Rômulo, que é o seguinte, a empresa agora está com 5 anos, é isso? Isso, 5 exatamente. anos. E tem uma coisa que você falou para a gente que em relação a alguma dificuldade dessa transição das mídias, né, as mídias sociais, mas e ao mesmo tempo a empresa sendo nova, você já começa talvez com algumas novidades, vamos dizer assim, tentando trazer alguma inovação, alguma coisa. Como que você enxerga essa transição aí? O que me chama bastante atenção nesse mercado, Nelson, é a velocidade com que as coisas mudam, né? Eu, quando me tornei corretor de imóveis, era necessário, por exemplo, que o corretor chegasse cedo na imobiliária, o cara que não abrisse o jornal, circulasse os anúncios, fora os jornais ali próprios para imóveis que a gente foi tendo depois de 1 ou 2 anos de profissão, e o corretor que não tivesse um carro próprio para ir até o cliente buscar, ele levar ele para visitar os clientes, ele não conseguia exercer a profissão. Sim. Né? Naquela época, a nossa maior fonte de captação de clientes era a placa e o jornal. O cara via a tua placa no imóvel, ele te ligava, era tão importante você angariar um imóvel, tudo certinho, e estar ali anunciando, né? Os portais estavam começando a vir, então você tinha uma realidade de mercado. Hoje não. Hoje a gente capta mais clientes por internet, não só pelo site próprio, mas os portais que nos atendem, aí, como o da Central, do Sub100, as páginas no Instagram, no Facebook, Zap e tantos outros. Então, essa adaptação me chama a atenção, porque ela é uma adaptação que ela ocorre pro profissional, seja o cara que começou a trabalhar de forma independente quando eu comecei lá, e para a empresa também, e o mercado de uma forma geral. Junto com isso, a gente tem muita gente migrando, entrando na profissão, às vezes se aventurando, às vezes permanecendo ou não. Então, isso tudo me chama muita atenção, porque a gente tem que estar imerso nesse... Na hora de, por exemplo, você abrir a empresa, vamos dizer, já vindo dentro de um momento em que o digital já estava começando a ficar mais forte. Teve essa preocupação de, assim, você não deixar algumas coisas tradicionais de lado, mas já começar do zero, já com uma coisa mais sei lá, digital, alguma coisa? Sim, são muitas coisas. A escolha do nome já é um grande desafio que você tem. Você precisa, na hora de registrar uma marca, né, de colocar o teu nome ali na história, essa é a intenção. Você precisa desenvolver o nome, uma identidade, né? E esse nome ele tem que estar disponível. Sim. Você vai lá, você tem que registrar o domínio.com.br, .org, se puder, tudo que você puder, e ainda tem que se preocupar em não ter ali um conflito de identidade com a outra marca de um outro ramo. Sim. E depois disso, você precisa começar a pensar nas suas alianças, né? Quem é o cara forte que faz um site para você? Em quais veículos você vai anunciar? Você vai contratar uma empresa para desenvolver uma página de Facebook para você? Então, esses e tantos outros. Porque você veio assim desse mercado mais de loteamento e tal, que a gente sabe também que é uma coisa, às vezes, muito do tete-a-tete mesmo, né? Você conversar pessoalmente com a pessoa, às vezes a pessoa quer um pouquinho mais de detalhe, algumas coisas assim, e depois você foi absorvendo outros serviços. E como é que foi essa transição de você passar de uma expertise mais relacionada a loteamento para a imobiliária em si? O loteamento é algo que chama muita atenção na nossa região, né? Maringá é o que é porque
Você vê, Maringá tem 436 mil habitantes aproximadamente. A região metropolitana tem 800 mil habitantes. Então, tudo que se planta, se colhe numa região dessa. Uma terra extremamente bacana. E para loteamento não é diferente. Onde você lança o loteamento, cresce, a pessoa constrói. Só que é um sistema de venda diferente, como vocês bem pontuaram. Né? Você coloca lá um plantão de vendas e uma bandeirola. Se o cara ver na internet, ele ainda vai lá. Mas de lá, aí né? já para a imobiliária, como você bem pontuou, a transição, eu passei 2 anos e meio fazendo isso. Na hora de fazer essa adaptação, a gente teve que buscar vários parceiros aí para se reinventar e até hoje. Porque assim, às vezes a gente... É engraçado, né? A gente, por um tempo, igual na Engavilha, a gente, por muito tempo, a gente tinha as parceiras, os parceiros, as construtoras, que primeiro construíam o prédio, depois vendiam, né? E como a gente estava com os nomes muitas vezes nesses prédios, o pessoal por um tempo achava que a gente construía, né? Que a gente era... a Engavilha é construtora, né? E a gente era a imobiliária que vendia para as construtoras. E às vezes até você mudar um pouco, né? Essa questão da imagem, passar de você estar vinculado à questão dos loteamentos para que você tenha essa outra identidade, demora um tempinho, né? Exatamente. Mas foi um período de adaptação. A gente conseguiu criar uma identidade, né? O nome, a logo, o site, tudo isso, se lançar no mercado e os frutos são ótimos. Não, e a parceria que ele tem ali, né? Tá o Ricardo e o Lucas, né? Hoje. Rapaz, é o ponto forte ali da Engamax. São os meus sócios. Ricardo Bozo, com 17 anos de mercado, e o Lucas tem 13 anos de mercado atuando também. São pessoas especiais. Eu estava vendo aqui, eu não sabia, né? Já mudou de 4 endereços. E para mim, eu lembrava um ali no prédio feito ali do Marquezine, né? Esse foi o meu segundo. Na verdade, estou no 3º endereço hoje. No 3º endereço. A gente foi lá na Notre Dame, em frente Dame, ao Parque do Engá, nosso primeiro endereço. Ficamos por 2 anos lá. Aí migramos lá para o Marquezine, já, uma sala bem maior. Ficamos por 2 anos lá e agora estamos ali na Anel Alves, 29. Onde era um salão de beleza, o Carlos, né? Acho que era. Tinha um salão foi um lá, salão por muitos anos lá. E agora ficou um prédio muito bom, parabéns. Né? É legal, né? É satisfatório a gente ver o crescimento de um amigo. Que a gente vê que não só como o Rômulo, como o Ricardo, que está toda hora com a gente, o Lucas também, é gratificante, a gente fica feliz em saber do crescimento que vocês têm e que estão prosperando, né? Então esse que é o principal que a gente vê. E igual você falou, né? Maringá é uma cidade que tudo que você faz parece que dá certo, né? Então a gente está vendo o maior exemplo aqui da Plaenge, agora vendo você falando nas vendas. Então é gratificante saber que a gente mora numa cidade maravilhosa como Maringá. Tanto que a gente vende Maringá, né? O nosso podcast é isso. A gente vende o quê? Vende a melhor cidade do país. E agora, assim, o que vocês imaginam, começar pelo Rômulo, de futuro? Em relação ao futuro de Maringá, em relação ao que vem por aí, também de inovação, o que a gente pode esperar? Porque o pessoal que está vendo a gente, muito ligado, né, ao mercado imobiliário, então a gente gosta de... O que vocês imaginam aí? Quais são as tendências para os próximos anos? Maringá é uma cidade em pleno desenvolvimento. Recebe uma quantia grande de pessoas por ano, né? Aproximadamente 8 mil pessoas vêm para Maringá buscar morada em várias áreas. Maringá é uma cidade que é referência na área de tecnologia também, da construção civil, porque abriga aqui grandes empresas como a Plaenge. E eu acredito num crescimento enorme para a cidade. No nosso DNA está o planejamento. Maringá nasceu planejado e continua sendo planejado. Então, até no cenário nacional, né? Nós somos uma cidade média em grande desenvolvimento, então acredito que vamos continuar em pleno crescimento, né? Maringá tem muito que mostrar para o mundo. Muita gente vem para cá buscar conhecimento, desenvolvimento, tranquilidade. E prova disso é que não só Maringá, como todas as cidades ao redor dela, você vê o desenvolvimento do mercado imobiliário, o que tem acontecido com os loteamentos, condomínios fechados e tantas outras coisas assim. Então, acredito que vamos continuar forte. Maringá é referência, né? É difícil, né? Falar mal de uma cidade como essa. E para o Léo, assim, também nesse sentido de futuro e tudo, mas assim, eu acho que
trazer um pouco também de novidade aí na área de construção, né? Mas também vocês trabalham muito essa questão do digital também. Até que ponto chega o digital e até que ponto hoje muita coisa o pessoal está sentindo um pouco mais de falta de humanização? O que você acha que para essa área das empreendedoras, essa questão o que você acha que pode ter de diferente aí no futuro próximo? Olha, eu acho que o digital veio para ficar, né? Então, essa interação em rede social, o comércio, né? Como o Rômulo bem falou, ele mudou completamente, né? Antigamente era jornal impresso, hoje em dia praticamente não existe mais jornal impresso. A gente está falando de comércio 100% online e etc. Eu acredito muito que o que vai acontecer é uma mescla dos dois, mas o digital não vai matar 100% o offline, porque a nossa vida é parte offline, né? Então, não adianta a gente querer estar 100% conectado, 100% pensando num avatar lá no metaverso, porque a vida não acontece no metaverso, né? Então, eu acho que sim, isso vai participar. Você acha que a pandemia, de certa forma, fez com que as pessoas sentissem um pouco de falta desse contato, desse calor humano e a coisa meio que pode dar uma mesclada aí? Eu acho que sim, viu? A gente vê até pelo reflexo no nosso próprio mercado, né? Com a pandemia, a gente teve uma procura muito maior por segunda residência, chácara de lazer, casa maior, apartamento maior, Isso justamente mesmo. porque a pessoa quer receber a família e Clube receber house, bem, Você exatamente. se sentiu sufocada, né? Mesmo, né? Até porque até as próprias áreas de lazer você não podia usar, né? Nada. Você estava preso realmente dentro de um apartamento pequeno, às vezes. Exatamente. Então, eu acho que o que vai acontecer a médio e longo prazo é sacramentar essa mistura do digital com o offline aqui. Eu não sei se vocês perceberam isso, os nossos clientes, né? Pelo menos eu vejo lá no meu escritório, e eu vejo também de certeza com vocês. O pessoal agora está querendo tomar um café, né? Tô indo aí conhecer o empreendimento, tomar um café com você. Não sei se você aumentou. Realmente. Antigamente ninguém queria tomar café com a gente, né? Então tá bom, então depois a gente conversa. Então tá bom. Tô indo aí então, vou tomar um café. O pessoal tá sentindo essa carência, esse calor humano, igual o Nelson tá falando, que acho que a pandemia veio justamente para isso, que o pessoal falou assim, poxa vida, né? Antigamente a gente ia lá, tomava café, conversava. E também tem uma questão dia. assim, que tem coisas que não dá para deixar mais para depois, né? Acho que esse imediatismo também veio muito à tona, né? Porque hoje Nosso você tá senso aqui, de amanhã não urgência enfim, mudou, né? né? É ruim falar disso, mas é isso, né? Nosso senso de urgência mudou. Mudou completamente. Mas o que mudou a partir do momento que veio isso aqui, né? Agora Isso aqui a gente nem respeita mais a gente, né? Agora você vê, a gente tava falando do Tem digital. sono, não dá pra dormir nada. A gente estava falando do digital e eu não posso deixar de falar que foi justamente na presidência do Léo, na Central, que foi que a gente fez a transição de não ter mais o jornal, né, Léo? E aquilo ali foi um processo que Você não sabe foi fácil. que, na verdade, o pessoal me botou numa fria, né? Porque Ele foi presidente da Central. eles, durante Na verdade, quando me convidaram, né, o pessoal me colocou num canto e falou assim, ó, o negócio é o seguinte... Você tem que tirar o jornal. O jornal tá ficando inviável financeiramente. O público tá cada vez lendo menos. A gente precisa pensar numa estratégia. E como você é o mais novo, você vai pegar a presidência aqui e toma abacaxi. Exatamente. Que ano que foi isso aí? Faz uns 2015? Por aí. Eu ia falar 16. eu ia falar que acho que foi 16. 16, acho que foi 16. Mas é incrível. 16. Pessoal, vocês não entendem. Dentro do cartório, o pessoal ia lá só para pegar o jornalzinho. Sim, sim. O pessoal passava... Tanto que eu mudei o local antigamente era na entrada do cartório. Eu coloquei do lado do café. Daí a pessoa tinha que entrar dentro do cartório, ir lá tomar um café, o jornal da o cartório. Se deixasse lá fora, o cara nem entrava no cartório. O jornal da Não, vamos pôr para dentro. O jornal da Central chegou a ter, acho que 500 pontos em Maringá. Nossa, é muito. E é muito. E foi uma referência durante anos, né? E eu tenho certeza que foi referência para todos aí. Foi importante. Só que assim, a gente sabe, em determinado momento, a gente sabia que muita gente ainda pegava para ver e tudo, para ver as ofertas. É claro que com os smartphones e o digital a coisa foi diminuindo. Infelizmente, tinha muita gente que pegava para outros fins, né? Que a gente sabia, né, Léo? Exatamente. Para outros fins.
Ecologicamente correto. E daí a gente, né, nós conversamos e vamos fazer essa transição. Hoje o jornal em si acabou, E de certa forma isso também serviu para que as pessoas realmente, aqueles que estavam no grupo na época, não, realmente a gente tem que fazer alguma coisa em conjunto, a gente não está numa associação só por conta de um jornal. Então aqueles que de certa forma foram levar a bandeira da Central por um bom tempo também. Foi uma transição, foi até acho que um período meio impopular da minha gestão lá, mas a gente praticamente, né, acabou com o jornal e começou uma transição online, só que como a gente também era inexperiente nesse ramo, foi uma transição meio traumática, porque você começa lá, 2016, tá, nós vamos fazer o quê, né? Vai ter um site, vai ter um portal, vai ter um... O que vai mudar, né? Como que vai impulsionar isso, como é que vai trabalhar? E a diretoria, de forma toda, ficou uma diretoria mais jovem também, né? Também. Foi você, Thaís, Reginaldo... Exatamente. A gente ia lá para trocar uma ideia de vez em quando também e tal... Exatamente. E daí a Marisa que deu a sequência agora, né? É que realmente foi um período em que realmente era um período de transição, então tinha muita coisa ainda no escuro, não tinha tanta informação. Mas é isso que ele falou, né? Vai tirar o jornal. Tá, beleza, tirou o jornal. Mas a gente tem que continuar dando resultado de alguma forma. E agora, né? Vai ser o quê? Faz o quê? Ainda mais as pessoas mais antigas. Rapaz, para tirar uma caneta já é difícil, né? Sim. Teve bastante, alguns associados, mas alguns não queriam que o jornal acabasse de jeito nenhum. Outros já estavam querendo que acabasse faz tempo. Então a gente foi... Mas fazendo tudo passa, na verdade. A turbulência passou. Porque é difícil, né? Mas até hoje a gente sente um pouquinho da falta do jornal. Eu lembro que na minha época eu gostava da Lance, né? Esporte. Daí a gente comprava o Lance na Impresso. Né? Levava pra casa, ficava lendo o Lance. Hoje você pega tudo aqui. Tá né? tudo aí. O pessoal até esquece que isso aqui liga. Que tudo depende muito. Ainda no caso do Jornal da Central, você pegava muito por causa das ofertas, muito mais. E era referência. Por conta do conteúdo, né? Hoje é que o jornal, por exemplo, vamos dizer, eu também já sou jornalista e já fui jornalista esportivo. Então vamos dar um exemplo do jornalismo esportivo. Se eu for fechar no fechamento de redação, falar que um técnico caiu às 6 horas da tarde, que é o deadline para você fechar um jornal, para você imprimir para ir para outro dia, no outro dia, todo mundo já sabe que o técnico caiu, que já contratou outro, o cara já está treinando o time. E o que caiu já está em outro já. Esse que vai ser o time titular e o cara já está escalando. Entendeu? Então, a velocidade da informação mudou. Muito então, rápido, ou você né? muda o impresso, você faz matérias mais investigativas, coisas menos quentes e tal, ou era a tendência do jornal, porque hoje na tua mão você tem a notícia que você quiser. Mas é uma adaptação, né? Até esses dias a gente estava indo na locadora pegar filme na sexta-feira para devolver na segunda. É verdade. Agora tá tudo no controle remoto. No streaming, celular, inclusive. Eu tive uma videolocadora, mas você acha? Saudosismo. Mas é isso aí, a inovação é isso, né? É como você se adaptar à inovação que é o X da questão. E a gente também, hoje mesmo a gente liga a televisão, né? Você liga a TV pra quê? Pra ficar assistindo só o... Eu não ligo. Você nem canal você não assiste mais? Quem é dono do controle são meus filhos. Vídeo no YouTube, Netflix, no YouTube. Falar nisso, vocês são pais, né? Sim. E aí, contar um pouquinho também dessa história aí. Quer falar? Não, o Rômulo até... Não, o Rômulo depois eu vou contar. O Rômulo, pra gente falar dos filhos, a gente vai ter que começar outro programa. Deixa eu falar rapidinho antes, então. Fala, Leonardo. Eu tenho duas meninas, duas princesas. Uma tá com 10, a outra com 8 anos de idade. As duas maringaenses, nascidas aqui. Que legal. São uma alegria na nossa vida, né? Acho que a vida tem sentido diferente depois que a gente é pai, né? Acho que muda, né? Acho que eu não lembro quem é o Marcel antes do meu filho também. Meu tem 9, né? Então a gente fala, rapaz, o que eu fazia antes, né? Qual que era o meu sentido de vida? Exatamente. Que coisa louca, né? Hoje antes de vir pra cá, meu filho tá indo pra aula, dei um beijinho nele e falei assim, você é a razão da vida do papai. E essa é a verdade. Hoje a gente trabalha pra eles, dedicamos a nossa vida pra eles. E sabemos a dificuldade do dia a dia, a gente quer estar mais perto deles. É o antes e o depois, né? E muda muito, né? Eu falo isso, hábitos. né? O pessoal, não vou ter filho, deixei o meu cachorro aqui. Eu falei, não, é totalmente diferente, não é... Muda muito, né?
E você mudou bastante, né, Romulo? Você até dobrou aí. Quantos filhos hoje? Rapaz, eu tenho 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos com a Cláudia, o Caio, o Cauã, a Ana, que é a minha princesinha, e o Arthur, que veio por último. 3 meninos e uma menina. Exatamente. E qual que é a idade dos meninos? Eu tenho o Caio, que está em idade vestibular, 17 anos. 17, já tá fazendo maior que agora. você já. Tá. Tá maior que eu. Eu tenho o Cauã com 12, a Ana com 10 e o Arthur, que vai fazer 3 agora. 3, é isso aí. Rapaz, você tá de parabéns, viu? Até grande. Eu não ia falar que você é corajoso, mas de parabéns. Ele tá encomendando o quinto agora, parece. Não. Mas pra gente... Senão vou tá... ter que Agora comprar, ele... vou ter que comprar um apartamento daquele de 346 metros que ele vai lançar. É que agora ele comprou televisão. Dá pausa. A gente tá encaminhando aqui pro fim do nosso podcast, mas eu queria perguntar para vocês, assim, hoje a gente não pode deixar de falar dessa questão das parcerias, do associativismo, e a Central é uma associação e que a gente cada vez mais está buscando, né? A gente está com uma nova frente aí com a Central, e eu queria que vocês falassem um pouco dessa percepção em relação à Central de Negócios. O Leonardo, porque já foi presidente, E você o Romulo que entrou recentemente. Agora. É isso aí. São duas visões diferentes são. em razão agora da nova administração, nesse novo formato. Inclusive, nós estamos aqui no nosso podcast. O Lira à frente aí, doido, ligado em 220, né? Exatamente. Sensacional. Mas eu acho que a Central ela tem um papel muito importante no nosso mercado, porque no fundo, todo mundo consegue fazer muito mais se a gente fizer junto. Sim. Né? Então, eu lá como construtora, eu faço meus produtos, mas se eu tenho 10, 15, 20, 30, quanto mais imobiliária, mais corretor trabalhando meu produto, é melhor para mim e é melhor para eles. Né? Então, essa parceria eu acho que ela é muito rica. Nós entramos na Central lá no passado, na época foi até meio que uma discussão, porque eu sou muito mais construtora que eu não sou nem imobiliária, né? Então... Até que ponto fazia sentido ter uma construtora no meio das imobiliárias e tal. Mas, na época, o pessoal gostou da minha proposta, acabei entrando, depois fui até presidente. Mas eu acho que é muito legal essa sinergia que a gente consegue ter através da Central, de divulgação de produto, de formato de trabalho, porque, querendo ou não, nós somos todos parceiros e a gente consegue alavancar muito negócio junto se a gente tiver entrosamento, né? O próprio Romulo é um parceiro antigo nosso, Nelsinho é um parceiro antigo nosso, então a gente acha que tem até coisas melhores por vir aí se a gente conseguir se entrosar melhor. Isso aí. Daí, Romulo. A minha história com a Central, embora enquanto Ingamax é recente, eu conheço o modelo da Central, eu já participei de reuniões quando trabalhava tanto para a Ágio quanto para a Silvivata há muitos anos, né? Das rodadas de negócio, dos pregões imobiliários. Então, boa parte do que sou está estruturado em coisas que eu vivi nesses lugares. Né? Aprender a avaliar imóveis, a fazer network, essas coisas. Então, uma ideia que para mim é excepcional. Porque em sinergia a gente vai longe. Né? Rápido você vai, sozinho você vai rápido, mas acompanhado você vai muito mais longe. Essa é a ideia da Central no meu entendimento. Né? Então acredito que é uma ideia que vai longe e vai ter pleno crescimento aí. Mas eu acho legal ter você no projeto, no momento em que eu acho que a gente está só hoje plantando uma sementinha agora para decolar muito assim com a Central e muita coisa. A gente está fazendo um trabalho, né, assim com a liderança do Lira, nesse sentido de fazer as dinâmicas e vem aí muita coisa legal aí a Central e bacana que a Central está com essa parceria com a gente também, né? A ideia é realmente o pessoal entender, né? Hoje não deixar de acompanhar as coisas da Central, tem o site centralimóvel.com.br, que vem novidade aí também. Os conteúdos aqui é para que você que gosta do mercado imobiliário, independente se você não trabalha no mercado imobiliário, mas que a gente possa dar informação que possa ser enriquecedora e criar cada vez mais pessoas que entendam e conheçam e gostem do mercado imobiliário, né? Que é fascinante.
E às vezes a falta de conhecimento, às vezes a pessoa não sabe nem o que pode comprar, o como fazer, o que prestar atenção, né? Então a gente quer cada vez mais trazer conteúdo, né, Marcelo? Sim, o tipo de material, mas eu vou usar com a Plaenge aqui então, agora. A gente pode daqui a um tempo material conversar. utilizado, né? Diferencial da construção. O que você usa? As paredes aqui são fixas, não são? São acartonadas, essas coisas. A gente vai ter bastante conteúdo e é muito legal ver as pessoas que estão nesse momento. Agregando, grupo, né? Somando e fazendo a Central ser o que é hoje. E graças a vocês, né? E estamos aqui um formato diferente. Já é um formato da moda, né? O podcast é uma coisa da moda, né? Verdade. A gente estava falando agora há pouco. Né? Então, é uma coisa diferenciada, é um papo sorvetido. Você viu, ó, já passamos mais de 1 hora. Nem parece que estamos conversando. Deixa a gente fica aqui mais 1, 2 horas. E o assunto é bom, né? Não, rapaz, é curiosidade, vai conversando. Tanto Me interessa. Então a gente vai falando, a intenção é essa, é o crescimento, né? Eu acho que quem está assistindo a gente também, deve estar assistindo, é só para somar, é o conteúdo, são coisas que nós temos que mostrar para Maringá, igual o Nelson estava falando. Começamos com o podcast, mas o projeto nosso, daqui a pouco está lá na Plaenge, está lá na Ingamax, fazer um ao vivo, fazer uma live falar lá. de algum assunto específico, enfim, tem bastante coisa, né? A gente pode agregar aí. Mas por falar nisso, então, só para a gente afunilar o encerramento aqui, projetos aí agora, como é que estão? Projeto agora para Maringá, o que vem pela frente aí, Léo? Nós pela Plaenge, nós temos aí uma boa perspectiva para 2023. Acho que independente de eleição, de resultado e etc., acho que quem faz o mercado somos nós, né? Então, o governo não atrapalhando, independente de quem seja, já está ótimo. E a gente tem aí uma perspectiva de 3 lançamentos para o ano que vem, justamente para tapar os buracos do mercado, né, de oferta. A gente vê uma perspectiva de alguns buracos aí para a gente ocupar em termos de tamanho de apartamento, de formato de empreendimento. E a gente está apostando bastante nisso aí para 2023 aqui em Maringá. Acho que o mercado vai ser bem pujante aí. Legal, show de bola. E o Romo, como é que está aí uns projetos para o ano que vem? Nossa perspectiva, Nelson e Marcel, lá para 2023 são as melhores possíveis também. A Ingamax é de sede nova, vai fazer 1 ano que mudamos para um espaço lá todo adaptado, com a formação da equipe. Reformou tudo, hein? Exatamente. Quebraram tudo. Formação da equipe nova também para atender não só a Plaenge, mas muitos outros parceiros comerciais também, acreditando no mercado em franco desenvolvimento, não só monetário, como pessoal e tantas outras coisas, para Maringá continuar sendo o que ela é, encantadora, fascinante, acolhedora e... Aproveitando ele esse já gancho respondeu, aí, né? Já respondeu o que eu ia perguntar. A nossa que Maringá é diferente? A pergunta é essa. A gente sempre pergunta. Leonardo, É. por que Maringá é diferente? O que você diz? O porquê que você acha que vendendo Maringá é a melhor cidade de se vender, na verdade, né? E se quiser deixar também uma mensagem para quem você quer, para os filhos, para quem você achar melhor, fica à vontade aí, o espaço é seu. Essa é uma pergunta que é difícil de responder, né? Porque é tanta coisa boa que Graças a Deus, escolher né? uma ou outra só é injusto. Mas não eu pode acho falar que é por causa da Plaenge. E legal que você adotou Maringá mesmo, né? Sim, hoje virei maringaense. É isso aí. Mas você sabe que eu acho que tem 2 coisas que são, acho que, as principais. Uma que é uma cidade muito ligada no associativismo. Então, eu morei em várias outras cidades. É difícil você ver uma sociedade civil tão organizada, tão unida, pensando num bem comum. Atuante, né? Atuante, cobrando a prefeitura, cobrando Câmara e etc. Eu acho que isso faz muita diferença, porque a gente consegue muita coisa através da sociedade civil organizada que outras cidades não conseguem. E eu acho que tem a ver também com vamos dizer, a matriz econômica da nossa região. A gente é muito ligado no agronegócio. O agronegócio, o Brasil é o celeiro do mundo, o agronegócio é um dos principais negócios do mundo. É o que muitas vezes segura as pontas, né? E eu acho que é o que muitas vezes segura as pontas. Sim. Então, a nossa matriz econômica, apesar de a gente ter muito serviço, ter indústria, mas mesmo o serviço, mesmo a indústria, muito está ligado ao desempenho do agronegócio. É o que movimenta o mercado. E isso movimenta muito o nosso mercado aqui, independente de momento econômico, de crise, etc. Né? Então, acho que o agro vai bem, do modo geral, muito melhor do que o resto, do modo geral. Né? Isso mesmo. Legal. Então, acho que Quer complementar? Você já falou já um monte de coisa. Já aí. falou, elogiou. Acho que parte dessa questão também passa de como o Maringá surgiu, né? Uma cidade planejada,
tudo aqui, como o próprio Leonardo falou, da sociedade civil e tanto, nós estamos passando por um momento agora do estudo do novo plano diretor e tudo isso é feito de forma muito organizada. Sim. Né? E isso vai gerar muitas coisas para Maringá aí e é um dos motivos de Maringá ser o que é. Então, foguete não tem ré, gente. É isso aí. É isso aí, vamos para frente. Pessoal, obrigado. Obrigado aí. Legal, pela gostaram? Foi muito Demais. legal. Legal, né? Diferente, bom. papo sorvetido. Obrigado conversa, pelo brinca. convite. Ixi, aí. Vamos mais, Obrigado. esse é o primeiro, né, Nelsinho? O Ixi, primeiro com vamos conversar vocês. bastante ainda, Quem sabe vai ter mais quiser. aí. Vamos... Muito mais. Projetos, né? Então, É, assim isso aí. como a Central também tem esses 2023 tem projetos. bastante coisa nova surgindo também. Só falta tempo para nós, né? Quem não... Mas é isso aí, né? Mas vamos lá. Fazer o nosso brinde final aí. Um brinde, Pra- sucesso. Vamos ao lá. sucesso da Deus abençoe, nossa. pessoal. Valeu. Vou trocar de Obrigadão. Obrigado. É isso aí, galera. Pessoal, é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Continue acompanhando a gente. Siga a gente nas redes sociais. @Vendendo Maringá, Central Imob. E no YouTube nós estamos também, Vendendo Maringá. E estamos acompanhando lá. Plaenge, Gamax também. Vamos lá, todos, faz o merchan né? de vocês. Vamos lá. Isso aí. Vai lá, rede social. Plaenge, @Plaenge, né, no Instagram, Facebook, etc. O site www.plaenge.com.br. Tem todos os nossos imóveis à venda, endereço da central de vendas, todas as informações necessárias. Nós estamos lá no Instagram, no @engamaxmaringá, assim como no Facebook, no site engamaximóveis.com.br. É isso aí. Valeu, Sensacional, pessoal. gente. Um abraço a todos. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Próximo. Abraço. Um abração, valeu. Tchau, tchau. E aí?